E hoje eu quero compartilhar algo com vocês, e eu mesma, na verdade, não sei exatamente o que é ainda. Desde ontem essa palavra está no meu coração, e claro que eu fiz algumas anotações, mas eu acredito que à medida que a gente for conversando aqui um pouco sobre ela, o Senhor vai trazer o que exatamente Ele quer deixar para nós nesse dia. Eu nunca falei, eu acho, não que eu me lembre, nunca ministrei exatamente sobre Sansão, mas hoje eu quero falar um pouco sobre o anúncio do nascimento de Sansão, que está lá no livro de Juízes, capítulo 13. Quero ler com vocês esses detalhes. É um texto um pouquinho só longo, mas a gente vai fazer uma leitura bem viva dele. E não tem problema, né, porque a gente está aqui pela palavra, não é isso? Eu vejo muitos pregadores falando assim, é um texto muito longo, então a gente não vai ler, né, mas a gente está aqui justamente para isso, né, é ou não é? Amém ou não amém? Então vamos entender, preste atenção nessa leitura para você entender os pormenores que tem aqui e que eu quero passar para vocês, amém? Então, Juízes 13 diz assim, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, nunca lhe dera filhos. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse, és estéril, e nunca deste à luz, mas engravidarás e terás um filho. Agora, toma cuidado e não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura, porque engravidarás e terás um filho. Sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre da mãe, e começará a libertar Israel do domínio dos filisteus. Então a mulher entrou e contou tudo ao marido. Um homem de Deus veio falar comigo, seu semblante era como o de um anjo de Deus, sua aparência era temível. Não lhe perguntei de onde era e ele não me revelou o seu nome, mas me disse, tu engravidarás e terás um filho. Por isso não bebas vinho nem bebida forte, não comas coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre da mãe até o dia da sua morte. Então Manoá suplicou ao Senhor, Senhor meu, suplico-te que o homem de Deus que enviaste venha até nós mais uma vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que vai nascer. Deus ouviu a oração, ou ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus foi falar com a mulher mais uma vez, quando ela estava sentada no campo, mas Manoá, seu marido, não estava com ela. Então a mulher correu depressa até sua casa para dar a notícia ao marido e lhe disse, apareceu aquele homem que veio falar comigo outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu sua mulher. Quando chegou perto do homem, perguntou-lhe, és tu o homem que falou com a minha mulher? Ele respondeu, sou eu. Então Manoá disse, quando as tuas palavras se cumprirem, como devemos criar um menino? E o que ele fará? O anjo do Senhor respondeu a Manoá, tua mulher terá de cumprir tudo o que lhe ordenei. Ela não poderá comer de nenhum produto da videira, não beberá vinho nem bebida forte, nem comerá coisa impura. Cumprirá tudo o que lhe ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor, fica conosco para que preparemos um cabrito para ti. Mas o anjo do Senhor disse a Manoá, mesmo que eu fique, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto, oferece-o ao Senhor. Pois Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Manoá ainda perguntou ao anjo do Senhor, qual é o teu nome?
para que te honremos quando se cumprir a tua palavra. O anjo do Senhor lhe respondeu: Por que perguntas pelo meu nome? Meu nome está além do entendimento. Gente, não, para aqui um minuto. Aqui eu tenho que parar, porque eu não aguento essas coisas. Se o nome de um anjo está além do entendimento, será que a gente já conseguiu entender um pouquinho do nome de Jesus? Versículo 19. Então Manoá tomou um cabrito com a oferta de cereais e a ofereceu ao Senhor sobre a pedra. E o anjo fez maravilhas enquanto Manoá e sua mulher o observavam. Ao subir a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu com ela. Quando Manoá e sua mulher viram isso, caíram com o rosto em terra. Como o anjo do Senhor não apareceu mais a Manoá nem a sua mulher, Manoá compreendeu que era o anjo do Senhor. E disse à sua mulher: Certamente morreremos, pois vimos a Deus. Mas a mulher lhe respondeu: Se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereais das nossas mãos, nem teria nos revelado o que nos revelou. Né? Porque se Deus acabou de prometer que ia dar um filho, como que eles iam morrer, né? A promessa não ia se cumprir, né? Depois disso, a mulher deu à luz um filho, a quem chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. E esta é a história do anúncio do nascimento de Sansão. Essas são as instruções de Deus para a gestação de Sansão. E isso é muito forte. Isso ficou muito forte para mim. Sabe, queridas, desde o ano passado, eu venho observando algo, assim, muito impactante, muito preocupante, porque eu nunca vi, acredito que vocês também nunca viram, tantos pedidos de oração a respeito de bebês que perderam as suas mães, e a respeito de mães, pais que perderam os seus bebês. Faz cerca de 15 a 20 dias, acredito eu, não, acho que não chega a 20 dias, que nós recebemos num dos grupos de oração o pedido para orarmos por uma família de pastores, um casal de pastores de Campinas, né? Quem viu esse pedido? Que estavam andando, caminhando no parque e uma árvore caiu e atingiu a mãe, que estava hospitalizada, eu inclusive queria muito saber notícias dela, e a filhinha deles, de 5 anos de idade, não resistiu. Eu fiquei chocada com essa notícia, fiquei orando alguns dias por isso, por eles, e me chamou muito a atenção durante o ano passado todo, muitos, mas muitos pedidos de crianças que perderam as suas mães, ou perderam no parto, ou perderam logo em seguida do parto, pessoas que já estavam em casa, mães que já estavam em casa com seus bebês, e passaram mal, tiveram qualquer tipo de complicação, voltaram para o hospital e morreram. Isso me chamou muito a atenção ano passado, fiquei muito pensando nisso, e hoje, quando eu li, né, parei para ler realmente a história de Sansão e vi que houve um prelúdio na história de Sansão. A gente sabe, quando a gente pensa em Sansão, a gente logo lembra de Dalila, a gente lembra, né, da promiscuidade, da prostituição e tudo mais. Sansão se perdeu demais nisso, mas a gente quase não lembra, ou talvez nem soubesse direito a história, as instruções sobre a gestação de Sansão. E Satanás tem atacado demais a gestação dos bebês.
tem atacado demais. Acho que não foi o ano passado, deve ter sido no ano retrasado, se não me falha a memória, que eu também vi uma outra notícia que eu fiquei, assim, completamente arrasada com aquela notícia. Foi no Rio de Janeiro, de uma mulher grávida que tomou um tiro na barriga. Alguém que se lembra dessa notícia? Tomou um tiro na barriga e perdeu o bebê por uma bala perdida que acertou o seu filho no ventre. Eu fiquei, assim, em choque com essa notícia, foi algo muito terrível, até hoje eu penso nessa mulher. E, então, os demônios têm tido como alvo a gestação dos bebês na nossa nação. Isso tem me chamado muito a atenção. Então, existem instruções. Mas, Helena, por que você está falando isso? Acho que não tem nenhuma grávida aqui, né? A gente não está num curso de bebês nem nada, né? De gestação nem nada, mas eu não sei, por algum motivo, o Senhor tem colocado a história de Sansão no meu coração desde ontem, e ficou muito forte para mim as instruções que a mãe dele recebeu, e Deus é tão maravilhoso que o pai pediu, né, o marido, ela foi correndo contar para o marido, ela contou tudo para o marido, e o marido falou, Senhor, por favor, manda de novo esse homem, ele não sabia que era um anjo, e o Senhor mandou, e eles conversaram com o anjo. Olha aí, é verdade, a Raquel está gravidíssima, né? Que o Senhor guarde, abençoe, ele já tem feito isso, a gravidez da Raquel, em nome de Jesus, a gestação dessa preciosidade que vem por aí. Então, gente, ele pediu, o Senhor atendeu, e eles conversaram com esse anjo, assim, livremente falaram, ouviram, perguntaram, tiveram resposta. Isso mexe muito comigo, né, porque eu amo isso, eu amo o ministério dos anjos, e esse mover, essa conversação do sobrenatural de Deus é algo que mexe bastante comigo, eu gosto demais. Então, é mais um exemplo de que isso pode acontecer, né, e nós estamos entrando num tempo em que talvez isso aconteça com a gente. Você está preparada para conversar com o anjo do Senhor? Você está preparada para receber instruções de um anjo do Senhor? Para ter experiências e depois falar, gente, era um anjo, né? Ou para saber na hora que é um anjo e você está ali conversando com ele? É muito maravilhoso isso está disponível para nós. Mas não é exatamente sobre isso que eu quero falar aqui. Eu quero que a gente compreenda que muitas coisas chamam atenção nesse texto. Uma das mais significativas para mim é a dieta que o anjo instrui a mãe de Sansão para seguir durante a gestação do bebê. Ele fala com muita clareza, muito específico, que ela não deveria beber vinho, nem bebida forte, nem outro tipo de bebida forte. Ela não deveria sequer comer o fruto da videira. Não é que ela não podia só não beber o vinho, ela não podia sequer comer o fruto da videira. E nada que fosse impuro. Havia uma lista, né, de alimentos considerados impuros, que eles tinham que respeitar, e ela deveria respeitar isso à risca, enquanto estivesse grávida de alguém sobre quem o Senhor havia escrito um propósito muito sério. E por que o Senhor estava trazendo alguém com um propósito muito sério naquela ocasião? Porque o Senhor queria libertar o povo dos filisteus? Sim, o Senhor está falando isso lá no versículo 5 do capítulo 13 que a gente leu. Porque o menino será nazireu de Deus. Nazireu de Deus é consagrado a Deus desde o ventre da mãe, e começará
começará a libertar Israel do domínio dos filisteus. Mas começar a libertar Israel do domínio dos filisteus é um processo que Israel precisava compreender. Não era simplesmente levantar um homem para vencer uma guerra. Não era simplesmente levantar um comandante para defender uma nação do domínio de uma nação mais forte. E quando a gente pensa assim, né, nossa, como que Deus fez Sansão, um homem que, gente, ele rasgou um leão. Dá para imaginar um negócio desse? Bom, Davi também, né? Mas ele rasgou um leão, ele matou, aqui se você for continuar lendo a história, é bem rápida a história aqui para ler, ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. O cara era uma coisa assim fenomenal, né, sobrenatural realmente, mas todas as vezes que ele cometia esses fenômenos, essas coisas incríveis, ele era possuído pelo Espírito do Senhor. Você vai ver que ele não era assim o tempo todo, ele não estava o tempo todo com aquela força sobrenatural, com aquela potência física. Não, a palavra diz aqui, e ele foi tomado pelo Espírito do Senhor, e ele fez isso, isso e isso, quer ver? Vamos pegar um versículo aqui rapidinho, ó. 15, 14, capítulo 15, versículo 14, só para vocês poderem ver o que eu estou falando. Quando ele chegou a Leí, os filisteus foram alegres ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, e as cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho queimados, e os laços caíram das suas mãos. Ele achou uma queixada de jumento ainda fresca, apanhou-a e matou 1000 homens com ela. Então, ele fez montes e montes de homens mortos. Então, diz aqui a palavra que o Espírito do Senhor se apossou dele. Isso é muito tremendo para a gente. Por quê? Porque nós temos o Espírito do Senhor. Glória a Deus que o Senhor está me respondendo agora algo que eu perguntei hoje. Eu sabia, Senhor, que tinha algo aqui para o Senhor falar hoje. Aleluia. Que não era só o que eu anotei, eu tinha certeza disso, irmãs. Glória ao Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, mas muitas vezes você se sente assim, meu, parece que eu não tenho o Espírito Santo, porque eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. E a Bíblia diz que nós faremos proezas em Deus, mas muitas vezes parece que a gente está numa dificuldade tão grande, parece que a gente está tão fraca, parece que a gente não alcança as coisas, parece que as coisas não acontecem como deveriam, porque nós cremos no Senhor, mas existe algo mais além do que um nível de crer, existe algo mais além do que um nível até mesmo de ter o Espírito Santo. A Bíblia diz, você leu comigo, que Deus o abençoou. Nasceu o menino e Deus o abençoou. Versículo 24 do 13. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Mas, quando chegava no momento de ele fazer prodígios, maravilhas, coisas extraordinárias, impossíveis a olhos humanos, o que acontecia? O Espírito se apossava dele. E é isso. Hoje eu perguntei para o Senhor, eu estava orando pela Ju, estava orando por você, Jurema, e eu estava pensando, você estava escovando os dentes, engraçado que Deus tem falado muito comigo enquanto estou escovando os dentes, gente, tem um mistério nisso, às vezes é lavando louça, né, mas ultimamente está escovando os dentes, eu chego na pia, Deus me fala alguma coisa, impressionante, e eu estava ali, me preparando ali, estava escovando os dentes e estava orando pela Ju, falando, Senhor, a Ju está cuidando da mãe dela, Deus, sara a coluna dela, cuida do quadril dela e tal, e eu perguntei para o Senhor, eu falei, Senhor, por que nós fazemos tão pouco? A gente precisa começar a curar, Senhor, a gente precisa impor as mãos e curar, porque eu sou uma pessoa privilegiada, eu já recebi várias curas do Senhor, eu já fui curada de gastrite, eu já fui curada de um cisto que eu ia operar a 4ª vez, e o Senhor me curou, e nunca mais eu vou operar aquela coisa,
E, enfim, o Senhor já, enxaqueca, eu tinha enxaquecas terríveis, o Senhor me curou, e tantas coisas, mesmo o quadril até, a dor que eu sinto no quadril hoje não se compara ao que eu já senti antigamente, então, o Senhor faz maravilhas, e eu falei, Senhor, eu sou uma pessoa privilegiada por ter tantas experiências de cura, mas por que que a gente tem que orar tanto por uma cura? Eu perguntei isso para o Senhor, por que nós precisamos orar tanto tempo por uma cura? E aqui está a resposta, queridas. Nós precisamos nos deixar apossar pelo Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor se apossou dele, e ele quebrava as cordas novas, como se fossem fios de linho queimados. Era assim, era uma bobeira, era uma bobagem para ele, aquelas cordas que amarravam ele, era nada para ele, quebrava como nada. Por quê? Porque ele estava cheio, possuído, completamente tomado pelo Espírito do Senhor. Então ele tinha uma força sobrenatural, sobrenatural. Então, o corpo espiritual de Sansão se manifestava no seu corpo físico. Por isso ele era capaz de fazer tudo o que ele fazia. Rasgar um leão no meio, rasgar as cordas, enfim, escapar de tudo que era tipo de armadilha contra a sua vida, para aprisioná-lo. E nós ficamos aprisionadas muito facilmente, nós ainda ficamos emaranhadas muito facilmente, nós ainda ficamos em cativeiros muito facilmente. Por quê? Porque o Espírito do Senhor está em nós. Ah, eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo. Mas por que nós somos capturadas tão facilmente nas nossas emoções, no nosso corpo físico? Porque ainda tem muito em nós para ser cheio do Espírito Santo. Ainda tem, eu não sei se eu vou falar uma besteira, mas a impressão que eu tenho é que ainda tem muito espaço vazio em nós, que precisa ser tomado pelo Espírito Santo. Precisa ser tomado pelo Espírito Santo. Porque lugar vazio não pode ter em nós. Nós sabemos o que acontece com casa vazia. Ela é invadida por quem não é dono dela. Então, nós podemos ser uma casa que tem um dono, mas que se não estiver cheia da presença deste dono, ela pode ser invadida. Mas como assim? Ela está dizendo que mesmo tendo o Espírito Santo, eu também posso ter demônio? É como eu costumo dizer, falo isso muito no curso, né? Você pode ter uma casa que tem um proprietário e alugar alguns cômodos para outros. Nós não podemos ter cômodos alugados para demônios no nosso interior. Nós precisamos ser tomadas pelo Espírito Santo, nós precisamos da presença do Espírito Santo num nível disso, de romper cadeias, de romper cordas, de romper amarras, de rasgar aquele que vem contra nós como um leão. Amém, queridas? Que forte isso, que tremendo isso. Nós precisamos buscar isso. Então, por que a dieta dessa mãe era tão importante? Nós sabemos que pelo sangue da mãe, o bebê é nutrido. E tanto física como espiritualmente. Não beber vinho não era algo proibido. Beber vinho não era algo proibido. Amém? Existiam alimentos considerados impuros, mas beber vinho nunca foi algo proibido na Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia toda fala de vinho, fala da alegria. O vinho é um sinônimo de alegria em toda a Bíblia. A embriaguez, não.
A embriaguez é condenada pelo Senhor. Mas eles tinham o hábito de beber vinho para festejar os casamentos, para festejar, enfim, as festas de modo geral, para se alegrarem. Era sempre uma expressão de alegria, uma tradição, vamos dizer assim, de festa. Quando havia colheita, eu imagino que eles festejavam muito com o vinho, né? Então, não era algo proibido. Hoje a gente fala até do vinho novo, né? Como uma representação do mover do Espírito em nós. Então, por que ele pediu para ela não beber vinho? Porque existem coisas que são permitidas, que não são pecado, mas que há um nível superior quando nós oferecemos ao Senhor coisas que nós poderíamos fazer, mas nos abstemos para uma unção maior, para é como se a gente dissesse assim, olha, Senhor, esse lugar aqui, eu vou abrir para o Senhor preencher também. Eu poderia fazer isso, eu poderia estar naquele lugar, eu poderia comer isso ou aquilo, mas eu não vou fazer isso agora, eu quero que o Senhor venha preencher este lugar em mim. Isso fala de jejum também, né? Mas aqui, especialmente, havia uma unção que seria derramada muito poderosa sobre Sansão, extremamente poderosa. Então, até mesmo beber bebida fortes, fossem quais fossem, até beber o vinho que era permitido, foi algo que esse anjo instruiu a mãe de Sansão a fazer durante toda a gestação. Então, isso fica também forte para mim. O vinho significa alegria, mas a gestação de Sansão, embora tivesse deixado seus pais tão felizes, não seria regada a esse tipo de alegria. Sansão tinha um chamado muito específico. Como eu estava dizendo, a Bíblia diz lá no versículo 5, né, do 13, que Deus iria começar a libertar Israel do domínio dos filisteus. Mas eu quero trazer lá no primeiro versículo, assim, no meu interior é o que mais o Senhor queria fazer. Porque libertar Israel dos filisteus era coisa simples para o Senhor. Mas lá no versículo 1 diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. O Senhor entregou o seu povo nas mãos do inimigo. E isso durou 40 anos. E aí, queridas, eu fico pensando assim, sabe? Ok, 1000 anos para o Senhor é como um dia. O que é 40 anos para Deus? Se a gente pensar assim, 4 anos, 16 anos, para a gente é muito tempo. Mas 40 anos para o Senhor pode ser muito rápido. Mas 1000 anos são como um dia. E um dia também pode ser como 1000 anos. Eu imagino que aqueles 40 anos para Deus já era tempo demais. Era tempo demais, era tempo demais. Olha, se tem uma coisa que Deus sente, é saudade. Tudo o que aconteceu na história até hoje foi por causa da saudade de Deus. Foi por causa da saudade dele que ele enviou Jesus para nos ter de volta. Eu creio que a saudade é algo que dói demais no coração de Deus. Então,
o povo estava entregue por Deus aos filisteus, porque o povo havia voltado a fazer o que era mal perante o Senhor. Então, o que na verdade, no fundo do profundo, o Senhor queria mesmo resgatar era o seu povo de volta para ele mesmo. Porque os postes ídolos estavam lá, os filhos de Belial estavam lá. E é assustador ver a sequência da história de Sansão, da história depois de Sansão. É assustador. É assustador. Queridas, Deus estava trazendo Sansão para libertar o povo do domínio dos filisteus. Agora, eu te pergunto, para pensar comigo, se eu não estiver exagerando. Será mesmo que o Senhor queria que Sansão morresse nessa libertação? Porque Sansão nasce em meio a essa situação. O povo sob o domínio dos filisteus. Desde sempre inimigos de Israel. Então, o Senhor levanta no meio disso um tipo de defensor de Israel, um tipo de libertador. É ou não é? Que nem Moisés, né? Não faz lembrar a história de Moisés? O povo estava lá, sofrendo debaixo do domínio de Faraó, etc. e tal, e aí o Senhor faz nascer um libertador. Aqui também o Senhor faz nascer um defensor do seu povo, Israel. Mas o povo precisava ser liberto não somente do poder dos filisteus, mas do mal que havia neles mesmos. Por quê? Porque eles foram entregues pelo próprio Senhor aos filisteus, porque eles já estavam fazendo o que era mal perante o Senhor. Então imagine, se eles já estavam fazendo antes o que era mal perante o Senhor, pensa agora como é que estava a situação do povo diante do Senhor. Eu fico imaginando assim, eu penso muito no coração de Deus nessas coisas, sabe? Eu fico pensando assim, gente, como que estava o coração do Senhor? Como que fica o coração do Senhor quando a gente peca? Quando a gente faz uma besteira qualquer? Que a gente fala, nossa, meu Deus, como que eu não percebi que eu estava fazendo isso errado? Porque nem sempre a gente peca porque a gente quis pecar. Mas aí a gente percebe que feriu o coração do nosso Deus, do nosso santo Deus, e a gente fica arrasada. Meu Deus, como ficou o coração do Senhor com isso? Mas o que é louco aqui é que, diferentemente de Moisés, quer dizer, diferentemente até certo ponto, né? Porque Moisés também teve lá os seus percalços pelo meio do caminho, né? Mas Sansão, quando ele começa a lutar, quando essa super força sobrenatural começa a se manifestar nele pelo poder do Espírito, ele começa a lutar, se você ler a história, eu não vou ler toda aqui, você vai ver que ele começa a lutar pela sua própria honra. E você vai ver mais ainda que ele começa a lutar por causa de mulher. Não gosto muito de falar assim, mas essa é a verdade. Você vai ver que antes de Dalila, teve mais. E as brigas aconteciam por causa dessas mulheres. Só que você vai pensar assim, mas Sansão é como que pode um cara consagrado ao Senhor, como que ele vai se apaixonar por uma filisteia? Agora eu vou chocar você. Lá no 14, no capítulo 14, Sansão se casa. E não é com Dalila, né? Ele se casa, olha só. Ele foi lá, desceu lá na cidade dos filisteus e meio que se apaixonou por uma mulher das filhas dos filisteus. E lá no versículo 4, ele volta para casa, ele vê essa mulher, ele volta para casa e fala para o pai dele, fala, nossa, vi uma mulher, gamei nela, quero ficar com ela, vai lá buscar ela para mim. E o pai dele dá um sermão nele, fala, você é louco? Como assim? Você é um cara consagrado ao Senhor, será que não tem uma mulher aqui no meio do nosso povo para você se casar? Você quer uma mulher da filha dos filisteus? Você pirou?
E ele fala, eu quero ela. E você, com certeza, deve estar pensando, se você não conhece a história ou não se lembra da história, você deve estar pensando realmente, né? Eu tinha que tomar um sermão mesmo. Mas aí, gente, Deus faz as coisas loucas para confundir as sábias. E no 4 está escrito assim: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época os filisteus dominavam Israel. Então veio do Senhor que ele se interessasse por uma mulher filha dos filisteus, para que por meio disso ele entrasse, ele achasse um lugar no meio dos filisteus para os derrotar. Só que ele se embola de tal forma no meio dessa história, depois você vai ler, são mais uns 3 capítulos só para frente, 2, 3 capítulos, que você consegue ler a história toda e ver todos os detalhes. Você vai ver as brigas que acontecem por causa dessa mulher, depois por causa de outra, depois por causa de outra. E aí, por fim, ele começa a brincar com aquele poder. Ele se perde na vanglória dos dons. Ele se perde na soberba de ser um escolhido de Deus no arraial do inimigo. Eu vou dizer para você que Sansão comete uma auto-idolatria. Por causa do dom que ele tem, por ter sido um escolhido de Deus com tamanho poder. O Espírito Santo se apossava dele e ele fazia coisas incríveis, incríveis, muito poderosas, muito, extremamente poderosas. A parte do leão foi a mesma coisa. O Espírito se apossou dele, ele rasgou o leão. 14:6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que despedaçou o leão com as mãos vazias, como se fosse um cabrito. Então ele estava lá andando, de repente o Espírito Santo vinha um perigo, vinha uma situação contra a vida dele, ele era tomado pelo poder do Espírito, e por isso ele tinha aquela força toda. Assim como Davi também. Davi era um pastor de ovelhas, um cara que tocava harpa. Você acha que ele ficava fazendo halteres lá com a harpa? Não, o Espírito vinha sobre ele, ele rasgava o leão, rasgava o urso. Mas tem uma diferença entre Davi e Sansão. Davi se lembrava de onde vinha a força dele. Ele falava: Senhor, força minha, tu és a minha força e fortaleza. Sansão não. Você vê em algum momento Sansão falando isso? Então Sansão se encheu. Gente, olha que coisa absurda eu vou falar agora. Embora o Espírito Santo se apossasse dele, ele se encheu de si mesmo. Que contradição, que coisa incoerente. Era para ele ter sido como Davi. Senhor, tu és a minha força, é do Senhor que vem este poder, que eu sou capaz de rasgar um leão, de matar 1000 homens, sozinho. Mas ele, eu acredito, lendo a história, fica muito claro isso, uma auto-idolatria, uma soberba, ele brincava com as pessoas, ele brincava com aquelas mulheres. Ah, se você me amarrar com uma corda nova. Ah, não, é se você fizer isso ou aquilo, até que, ah, não, é o meu cabelo. Eu fui consagrado ao Senhor desde o ventre. Ele não foi consagrado quando ele nasceu, ele foi consagrado desde o ventre. E é isso que precisa passar a acontecer nos dias de hoje. Nós que estamos nesse período orando pelos filhos pródigos, nós precisamos nos lembrar disso nas orações.
aqueles que não foram consagrados desde o ventre, e aqueles que foram consagrados desde o ventre. Voltai à fortaleza, ó filhos pródigos. Então, você não vê, em toda essa trajetória de Sansão até o dia da sua morte, você não vê Sansão defendendo Israel. Pelo menos eu não vi isso em nenhum momento. Eu não entendi que ele estava defendendo Israel. Ele briga por uma mulher, depois ele entra numa confusão lá por causa da outra, mas você não vê, os filisteus viam ele como um israelita. Os filisteus queriam pegar ele. Em determinada ocasião, ele passa a noite num prostíbulo, e aí os filisteus ficam sabendo que ele está lá, um conta para o outro, e eles passam a noite lá esperando Sansão sair de lá de dentro para pegarem ele, para capturarem ele. Então, os filisteus enxergam quem ele é, mas ele mesmo não enxerga quem ele é. Ele era um escolhido para ser um libertador, e ele se vê como um tolo, como um bobão, ele age como um bobão. E por que ele age como um bobão? Porque o Espírito Santo tomava ele e dava poder para ele. Gente, por que a igreja brasileira chega no ponto que chega? Porque o Espírito Santo foi liberando um poder, mas as pessoas se encheram de si mesmas, fazendo sinais, prodígios, profecias, ao invés de se lembrarem que, Senhor, isso tudo é teu, tu és a minha força, tu és a profecia, tu és o espírito da profecia, se encheram de si mesmas e se permitiram a auto-idolatria, se permitiram a idolatria externa. Nenhum presidente de Deus a gente pode ter, porque o povo começa a idolatrar. Ai, por que ele não continuou? Porque não dá, né, gente, para ele continuar. Senão, daqui a pouco estão fazendo uma estátua dele, um poste ídolo. Sansão só se lembra de Israel. Sansão só se lembra que ele é um consagrado a Deus para libertar o povo de Israel dos filisteus quando ele mesmo já está cativo. Ele só se lembra que ele é um libertador quando ele mesmo já está fracassado na mão do inimigo que ele deveria vencer, que ele nasceu para vencer. É lastimável, gente, é de doer o coração, é de cortar o coração. Quando ele já está arrasado, cego, dos dois olhos, sabe? Eu estava falando aqui do corpo físico, né? Que o corpo espiritual se manifesta no corpo físico. E é incrível porque eu começo até a entender por que furaram os olhos dele. Porque podiam ter feito qualquer coisa com ele. Tivessem cortado as mãos dele, faria mais sentido, né? Porque era com as mãos que ele destruía todo mundo. Mas não cortaram as mãos dele, furaram os dois olhos dele. Por quê? Porque ele já estava cego. Ele não se via como Deus o via. E o seu corpo físico só manifestou isso. Então, ele se lembra o propósito, ele se lembra do propósito para o qual ele nasceu. Só que agora, para cumprir o propósito, ele se entrega para morrer junto com os inimigos do povo que ele faz parte, do povo que ele foi levantado para defender. Olha o absurdo. Você já imaginou se Moisés tivesse feito a travessia de todo o povo no Mar Vermelho, e quando o povo todo tivesse passado, Moisés morresse nas águas junto com os egípcios?
Você já imaginou uma coisa dessas? O povo ia ficar como? O povo ia ficar exatamente como o povo ficou depois que Sansão morreu. Quer ver como? Juízes 17, 6. Juízes 17, 6 diz: naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Triste, né, aquele? Naquela época, na nossa tradução super mega atualizada, naquela época era uma baderna. Todo mundo fazia o que dava na telha, que dava na cabeça. Não, eu acho certo assim, não, mas eu acho certo daquele jeito. Então vamos brigar, vamos matar, vamos violentar, porque se você continuar a história, no capítulo 19, é melhor você nem ler hoje antes de dormir. Não lê, não. Não é uma boa leitura para antes de dormir. Moisés não morreu, graças a Deus ele não morreu junto com os egípcios, mas Sansão morreu junto com os filisteus. Gente, quando que a gente vê o homem, o libertador que Deus levantou, morrendo junto com os inimigos? Me fala. É absurdo demais isso. Para encerrar, Sansão, o nome Sansão significa homem forte, hercúleo. Por isso tem o Hércules, né? Inventaram o Hércules. Olha só o que significa o nome dele, Sansão, espécie de guindaste para levantar grandes pesos em construções. Olha que inimaginável. Agora, isso é o Sansão com S, que é o nome dele, Sansão com S. Agora, Sansão com C cedilha. Olha o que significa. Parte coativa da lei que comina penas contra os que a violam. Pena ou recompensa que corresponde à violação ou execução de uma lei. Sanção, com C cedilha, que ele sabe, né, que trabalha com no fórum, poderia até explicar melhor isso. Sansão sabia o seu chamado, só que ele mesmo violou a lei que estava sobre ele. A sua mãe, o seu pai, tenho certeza absoluta que seguiram à risca aquela dieta da sua gestação. Ele foi gerado em consagração ao Senhor, mas ele mesmo não soube respeitar o que ele próprio carregava. Sansão não soube entender, não soube respeitar o que ele mesmo carregava. E a gente vê, né, nos dias de hoje, ai, ninguém me enxerga, ninguém respeita o que eu carrego, ninguém vê o que eu carrego, ninguém me dá oportunidade, ninguém me dá oportunidade. Só que Sansão, todo mundo via, só ele que não, só ele que era um cego. Sansão brincava com as pessoas, com o chamado dele mesmo, brincava com o que o Senhor havia lhe dado para cumprimento do seu propósito. Sansão se enrolou nas suas próprias tranças, pela vanglória dos dons, pela soberba de ter sido o escolhido de Deus, como que numa autoidolatria, ele a si mesmo se destruiu, porque o grande e maior propósito era que o povo deixasse de adorar a ídolos e voltassem para o Senhor seu Deus. Então, olha isso. O povo, Deus queria, no fundo, que o povo deixasse de adorar ídolos e voltasse para ele. E quem do povo que o próprio Sansão matou para matar a idolatria? Ele mesmo.
Deus levanta homens para libertar o seu povo, mas ele continuará não aceitando ídolos no meio do seu povo. Isso é uma resposta para nós. Por que foi assim? Por que foi daquele jeito? Por que que não foi quando a gente orou, a gente jejuou? Deus levanta homens. Eu creio. Você sabe, você viu os resultados. Mas Deus continua não aceitando o adultério espiritual, adorar a outros. Por causa da morte de Sansão, naquela época virou uma baderna. O povo não tinha rei. Cada um fazia o que dava na cabeça. Muito triste essa história, muito lamentável, que nós possamos olhar para dentro de nós mesmas e, como aquele anjo falou para os pais de Sansão, não, sacrifica, não sacrifica para mim, não, sacrifica ao Senhor. Pega aquilo que você precisa sacrificar hoje e sacrifica ao Senhor, para que você, porventura, não venha fazer o que você acha certo na sua cabeça, mas aquilo que o Senhor tem de propósito para a sua vida. Amém? E que nós nos lembremos de que nós estamos entrando num tempo. Eu acho que nós já estamos nesse tempo, de que os sinais e maravilhas, o Espírito descendo sobre toda a carne, sobre os jovens, as crianças, os idosos, que na sua velhice dão frutos. Esse tempo já está diante de nós já estamos dentro dele. Como que nós vamos fazer grandes proezas, como Sansão fazia? Quando o Espírito de verdade se apossar de nós, quando não estiver mais nada impedindo que ele venha se apossar de nós completamente. Amém, queridas? É isso aí. Exatamente. Nós precisamos voltar ao propósito. Amém. Glórias a Deus. Que seja assim sobre as nossas vidas, que no nosso meio, como diz Isaías 65, na aliança, na segunda aliança, não hajam mais crianças de poucos dias, né? Que o nosso coração seja voltado para o Senhor de tal forma, né? Que em arrependimento, em quebrantamento, em realinhamento com Ele, né? Esse tempo de juízo também cesse de sobre nós, para a manifestação da justiça de Deus sobre as nossas vidas. Elaine, ore por nós, sobre essa palavra liberada, né? Ore também, porque nós temos orado pelos nossos filhos nesses dias, né? Antes de nós nos arrependermos, de nós clamarmos, nós estamos consagrando as nossas vidas e as nossas casas ao Senhor. Então vamos orar nesse sentido, colocando diante de Deus as nossas vidas, para que a palavra dele cumpra aquilo para o qual ela foi liberada sobre nós. Amém. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos perdão, Senhor. Te pedimos perdão por aquilo que ainda há de nós mesmos em nós mesmos. Aquilo que ainda não chegou, talvez, a tua luz, Senhor, completamente. Que o Senhor possa nos encher mais. Nós queremos hoje, Senhor, abrir todas as áreas, todas as salas da nossa vida, todas as salas do nosso coração. Como eu orava, Senhor, há muito tempo, eu me lembrei disso agora, que não hajam paredes no meu coração, Senhor, que não hajam salas fechadas no nosso coração,
que tudo esteja patente, que tudo esteja aberto diante de ti, para que a tua luz venha brilhar, venha iluminar todos os compartimentos da nossa alma, do nosso interior, Senhor, do nosso coração, da nossa vida, do nosso ser. Em nome de Jesus, Pai, que a luz do teu Espírito Santo, a luz de Cristo, que é a luz que ilumina todo homem, possa iluminar a nossa mente, a mente do nosso espírito, iluminar os nossos olhos, Senhor, que nós possamos enxergar, compreender, entender. Aquele anjo respondeu, Senhor, para o pai de Sansão, que o nome dele era além da compreensão. No comentário da Bíblia diz que era maravilhoso o nome dele. Senhor, tu tens nos dado um nome maravilhoso, um propósito maravilhoso, que ainda está além da nossa compreensão. Nós entendemos muito pouco ainda aquilo que o Senhor verdadeiramente quer fazer em nós e através de nós. Revela-nos, Senhor, abre os olhos do nosso entendimento, abra, Deus, os olhos do nosso entendimento, Senhor, vem vivificar a nossa visão, vem alumiar, Senhor, a nossa visão sobre nós mesmos, sobre quem o Senhor nos formou para ser. Senhor, que o corpo espiritual que o Senhor nos deu possa se manifestar no nosso corpo físico, que o Senhor venha nos curar hoje, Senhor, como resultado até desta palavra, que haja uma cura sobre nós, Senhor, seja o que for que possa hoje ter incomodado cada uma das minhas irmãs ou me incomodado, em nome de Jesus, que este fluir do Espírito, do nosso corpo espiritual em Ti, Espírito Santo, venha se manifestar no nosso corpo físico, no nosso entendimento, nas nossas ações, naquilo que nós cremos, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós fazemos ou pretendemos fazer. Em nome de Jesus, Pai, manifesta a Tua glória em nós. E aí sim, a partir de nós, Senhor, porque Sansão tinha glória e poder para ser manifesto aos olhos dos outros, mas aos olhos dele mesmo estava ainda escondido, Senhor. Sansão não tinha entendimento direito daquilo para o qual ele foi chamado, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, que nós não venhamos a nos perder no meio do caminho. Em nome de Jesus, Pai, que nós não venhamos a morrer até mesmo por causa do nosso propósito, a não ser que seja o teu propósito, Senhor, nos dar um galardão maior, mas, Pai, que nós não venhamos a ser chacota para os inimigos, porque a tua palavra diz aqui nessa história que os inimigos estavam se divertindo com Sansão, que Sansão passou a ser uma diversão para eles. Isto não, Senhor. Livra-nos disto, Pai, que nós possamos ter temor em relação àquilo que nós carregamos, aquilo que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, Pai, que nós tenhamos temor pelo nome que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos chamar de volta os filhos perdidos, os filhos que estão perdidos até mesmo por causa do propósito, os filhos que foram consagrados no ventre, Senhor, e que estão longe da consagração ao Deus verdadeiro, que estão envolvidos, Senhor, com as coisas deste mundo, com os postes ídolos, adorando a deuses falsos, adorando a si mesmos, tendo Deus no ventre. Em nome de Jesus, Pai, chama-os de volta, nós os chamamos de volta. A tua palavra diz que o Senhor ouviu a voz de Manoá, que o Senhor ouça a nossa voz, que o Senhor faça a voz que chama de volta os filhos perdidos, serem ouvidas por eles. Voltem, filhos perdidos, voltem à consagração do Deus vivo, em nome de Jesus. Senhor, mesmo aqueles que não foram consagrados no ventre, mas que hoje as suas mães têm o poder de consagrá-los em oração. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos os filhos do teu povo para que eles voltem à fortaleza, para que eles voltem à consagração e à adoração do único Deus verdadeiro. Em nome de Jesus, sara, Senhor, sara os filhos do teu povo, em nome de Jesus. Sara, Senhor,
Tira, Senhor, todo o adultério, toda prostituição espiritual e física do meio do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que haja uma grande purificação nestes dias. Que este ano, Senhor, seja um ano de purificação, de um mover de purificação, do sabão do lavandeiro, Senhor, das águas purificadoras sobre o teu povo, em nome de Jesus, e que isso possa alcançar os filhos perdidos, os filhos que estão afastados, mas que são teus, que o teu coração chora de saudade. Traga-os de volta, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, Pai, abre os nossos olhos, faz-nos enxergar o que o Senhor enxerga a nosso próprio respeito, Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos cumprir sem nos perder, ou sem perder o propósito, em nome de Jesus. Amém, Senhor, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, glórias a Deus, nós concordamos com esta oração, em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos esta geração, em nome do Senhor Jesus, porque nós reconhecemos que este é um tempo de nós voltarmos à fortaleza, voltarmos ao Senhor. Então, nós precisamos receber a palavra do Senhor. Antes de nós acessarmos algo mais profundo nesse tempo de intercessão, nós precisamos nos alinhar a nossa mente à palavra do Senhor. O maior alvo e objetivo de nós orarmos nesses dias é pelo pensamento, pela mentalidade que permeiam as mentes na nossa nação, para que o evangelho não seja encoberto, e sendo desvendados os olhos, haja um entendimento, haja arrependimento, haja o retorno e o regresso ao Senhor, nesses dias, nesse tempo, sobre a nossa nação.